Vamos lá? Bom, ó, o que a gente tem para fazer hoje é fazer o complemento que já ficou registrado na última aula, certo? Então, na última aula para vocês, a gente já iniciou essa parte de radioatividade e nessa parte, pessoal, eu vou fazer o seguinte: como é o nosso costume, vou fazer aquela rápida revisão que foi mostrada para que a gente possa testar a parte que vai estar aparecendo na sequência. Então, eu disse para vocês o seguinte, ó, que para a gente radioatividade nesse algo restrito esse precisa ser classificado como sendo do tipo instável, certo? Instável. E aí o que, é que vai acontecer? Esse núcleo instável, na busca pela estabilidade, ele vai acabar sofrendo uma desintegração, no sentido de estar eliminando partículas com energia. As partículas caracterizadas aqui vão ser partículas do tipo alfa, são aquelas formadas por dois prótons e dois nêutrons. Pode ser o caso até que haja a liberação de elétrons. Os elétrons para a gente correspondem a partículas beta. E é possível também que haja liberação de energia eletromagnética de alto poder de penetração, o que quer dizer para a gente uma radiação do tipo gama. Bom, essas partículas elas devem ser representadas, e a representação que a gente faz dessas partículas é muito próxima ao que a gente já fez no primeiro ano para os átomos. A gente vai estar fazendo o seguinte: a partir do símbolo de cada uma dessas partículas, a gente vai somar números. Números esses que vão estar sendo usados para representar acima a massa, como foi para os átomos, e abaixo a gente tem a representação da carga, certo? Bom, no caso da gama, que nesse caso é energia, a representação que a gente faz é essa, 0 e 0, certo? Os elétrons, ó, menos 1 e 0. Menos 1, porque a carga do elétron é menos 1, e 0, porque lá no primeiro ano a gente mostrou que a carga do elétron é praticamente desprezível. Certo? Então, continuando aqui, o que eu fiz para vocês? Eu mostrei também o seguinte: não é necessário você decorar nada com relação à representação, decorar como é beta, 0 e 1. Basta que você tenha o entendimento de que os números usados são para representar a massa e a carga. Daí então você vai poder lidar com situações desse tipo. Um próton, por exemplo, vai estar aparecendo em reações para a gente, reações essas, e agora vão passar a ser classificadas como sendo nucleares. Então, para essas reações nucleares, a gente vai ter em momentos a questão do próton. E o próton, basta que a gente faça a seguinte leitura: a massa é igual a 1 e a sua carga também é de valor igual a 1, certo? Como também vai ser possível que a gente tenha a representação de nêutron. Nêutron, como a gente conhece, a sua carga é 0, daí o nome nêutron, e a sua massa vale 1, certo? Então não precisa fazer um decoreba numa situação como essa. Basta que você procure entender o significado desses números, e aí então essas partículas não são partículas novas para vocês, são partículas que você já conhece, então é só fazer a representação devida, certo? Bom, para aqueles que não entenderam muito bem a questão do elétron, que eu falei para vocês, não tem nada a ver com os elétrons que estão na eletrosfera. Por esse motivo, nem representei a eletrosfera, para ficar claro então que a eletrosfera não está influenciando nada com relação à radioatividade. A radioatividade, como eu falei no início, é algo relacionado ao núcleo. Bom, disse para vocês o seguinte: que a gente vai ter, quando as partículas beta são liberadas, a gente vai ter um processo que ocorre com o nêutron. Esse processo acontece da seguinte maneira: o nêutron ele sofre uma divisão, então para a gente, nêutron não representa uma partícula menor, ela ainda pode ser dividida, não é o menor ponto da matéria para a gente, e essa divisão que acontece aqui leva à formação de um próton e à formação de um elétron. Bom, esse elétron sai em alta velocidade e assim é classificado como sendo uma partícula beta, certo? E diz para vocês o seguinte: que é interesse nosso a gente discutir um outro tipo de partícula. Partícula essa, sim, interesse por quê? Pelo nível de explicação que ela pode ser feita.
Agora, em termos de representação, né, para a gente vai ser de pequena importância. A importância desse tipo de partícula está relacionada justamente pelo fato de servir como explicação no seguinte ponto. Quando o nêutron se divide, esse nêutron foi dividido, a formação de um próton, e esse próton ele permanece no núcleo. Segundo a física, para que isso aconteça, para que o nêutron dê origem ao próton, saia então o elétron em alta velocidade, é necessário então, né, trabalhando na conservação de movimento, que um outro tipo de partícula seja também liberada. Né? Isso porque se não fosse dessa forma, segundo a física, o próton não poderia permanecer no núcleo. Bom, daí então é quando aparece esse outro tipo de partícula que eu falei para vocês, que vai apresentar uma massa e uma carga específica, e vai ser então chamada de neutrino, certo? Bom, para a gente o que acontece? A sua massa e sua carga, ela é desprezível, a gente não vai ter necessidade de estar trabalhando com isso aqui. A representação, ela pode ser simplesmente um pouquinho, alguns livros fazem a representação, né, dessa forma aqui, mas a gente assim não tem a necessidade de estar levando isso, né, adiante, né, isso porque não vai estar contribuindo, né, e muito mais do que foi essa colocação, certo? Você relacionou o elétron com o beta. Pode relacionar o próton, não definido como o alfa. O elétron eu relacionei com o beta, porque o elétron é simplesmente um beta. Outro tipo de relação que eu posso fazer aqui. Mas pode relacionar o próton com o alfa, com o gama? Não, ó, o que eu posso fazer aqui é o seguinte: dois prótons e dois nêutrons. Se você pensar no átomo de hélio, o átomo de hélio como sendo de massa igual a 4 e de carga igual a 2, então você vai observar que é algo muito próximo. Só que não é o átomo de hélio a partícula alfa. Isso por quê? Porque o átomo de hélio, além de dois prótons e dois nêutrons, que faz com que ele tenha massa igual a 4, ele também vai possuir dois elétrons. Então, quando eu faço essa representação aqui, eu estou me referindo ao núcleo do átomo de hélio, que poderia ser bem mais claro se fosse dessa forma, He mais 2. Aí não vai ter mais nenhuma dúvida de que essa representação corresponde a dois prótons e dois nêutrons. Então a gente pode sim fazer esse tipo de representação. A gente pode representar a alfa dessa forma. E assim, pessoal, a gente sabe que nem sempre as coisas aparecem de uma forma bem organizada. Bom, e aí o que acontece? Vocês podem ter situações onde eles fazem a relação, né, a essa representação sem mais 2. Dentro dessa parte, é claro, que ó, nem a eletrosfera eu representei, então dentro dessa parte da identidade, com certeza, não vai ser o átomo de hélio que ele vai estar representando. Ele deve estar representando, sim, a partícula alfa, que nesse caso não é o átomo todo de hélio, mas apenas o seu núcleo, certo? Diga, Alberto. Professor, e raio-x seria? O que acontece? Com o princípio base de radioatividade, a gente tem essas três radiações. Essas são radiações emitidas por um núcleo na tentativa de adquirir a estabilidade, como eu disse para vocês. A liberação de alfa faz diminuir dois prótons e dois nêutrons, e os prótons é o de maior interesse para a gente. Né? Se diminuir dois prótons, deixa de ser aquele elemento, porque a gente viu que o número de prótons caracteriza um elemento. Bom, quanto à liberação de beta, há também a formação de novo elemento. Isso por conta de quê? Por conta de um nêutron que ali existia, deixar de ser nêutron e agora vai ter um próton mais, porque isso foi formado durante a desintegração. Bom, então esses processos aqui são de interesse na hora que a gente estuda a radioatividade. Só que, pessoal, radiação é algo assim que a gente vai poder estar estudando a um outro tipo, certo? Tipo, a radiação denominada de raio-x, lá na física, acredito que vocês já devam, né, ter estudado um espectro, assim, onde você vai ter uma faixa estreita e na própria química mesmo, a gente já abordou isso, né, em algum ponto. A gente disse o seguinte, que há uma faixa de comprimento de onda e frequência que se relacionam de forma inversamente, né, quanto maior o comprimento, menor a frequência, onde, né, nesse espectro a gente tem um registro, né, de comprimento de onda e frequência de radiações. De forma que uma faixa estreita desse espectro corresponde, né, a uma radiação do tipo visível, que é aquele que está no olho, né, no olho humano. Bom, o que acontece? O raio-x corresponde também a uma né, faixa dessa daqui. Um raio-x
se a gente for, né, colocar isso para justificar, o que acontece? Imagine um tubo daquele, um tubo de raios católicos, semelhante àquele modelo atômico do Thomson, certo? Se a gente tem o seguinte, feixe de elétrons incidindo sobre uma placa metálica, e nesse caso então, ó, nesse choque desse elétron sobre a placa, você tem refletido uma parte da energia, essa parte então de energia refletida vai corresponder ao que a gente chama de raio-x, certo? Então veja só, tem interesse em sua pergunta? Tem, é claro, está dentro do foco, tá. Agora é assim, não é nada que a gente vai estar usando dessa parte restrita de química aqui. Com certeza a física vai dar uma importância maior a essa parte aqui de raio-x do que a própria química, né? Mas não deixa de ser um processo que está relacionado com radiação, certo? Entendido? Bom, aí olha só, o que acontece? Eu disse para vocês na última aula que essa seria a base, pessoal, que a gente precisaria realmente, naquela proposta de tentar entender, né, e juntar, né, os conceitos. Essa é a parte que a gente precisa. E tá depois disso aqui é só uma consequência que foi mostrada. Que é o seguinte, falar de reações, que nesse caso aqui vão ser reações classificadas como sendo reações de tipo nuclear. Nem preciso muito para entender o porquê reações nucleares, certo? Isso porque as reações vão se processar em um núcleo, certo? Essas reações nucleares vão atender duas leis, né? Onde essas duas leis, pessoal, é só para estar assim, situando, classificando, mas nada diferente do que já foi visto aqui. A primeira das leis vai falar a respeito da emissão de uma radiação alfa. Eu posso aqui, de uma forma geral, traduzir isso aqui para vocês da seguinte maneira. Você vai ter um átomo caracterizado pelo seu número atômico e número de massa, e esse átomo, então, ele vai estar, né, sofrendo um processo esse que a gente já conhece, ou melhor, conheceu, né, há pouco, que é o quê? A liberação de uma partícula alfa. Essa liberação de partícula alfa, como eu já destaquei para vocês, ó, vai formar alfa, a representação de alfa é desse jeito, desse quadro. Daí então, como foi dito há pouco, a liberação de uma partícula alfa ou beta faz com que o elemento se transforme em outro. E é assim que acontece, certo? Bom, como eu já disse, se o elemento ainda formado não for estável, ainda for instável, esse processo continua, né? E aí então esses elementos que estão nessa sequência vão fazer parte de uma série radioativa, que já é o nosso material organizado, a parte final do assunto. Só que assim, o elemento X, então, liberou alfa, vai se transformar em quem? Não, esse vai ser o nosso objetivo aqui. Nosso objetivo no que diz respeito a estudar essas reações é de entender, né, os elementos formados durante o processo, certo? E se for liberada a partícula alfa, a gente vai ter, ó, para não decorar, a gente vai ter 2 prótons a menos e também 4 em termos de massa. Né? A massa vai diminuir em 4 unidades, uma vez que prótons e nêutrons contribuem na massa de forma igual, né? E para gente igual a 1. E os prótons, né, vão ter 2 a menos. Então isso quer dizer o seguinte, ó, traduzindo aqui o que foi dito, a massa vai diminuir em 4 e o nosso número atômico vai estar diminuindo em 2. Bom, daí então, pessoal, chegando essa equação de uma forma geral, a gente vai poder aqui usar no sentido de mostrar para vocês como é que vai ser as equações. As equações vão ser dessa forma. E o balanceamento, como de costume em qualquer reação do tipo nuclear, ou melhor, em qualquer tipo de reação química, né, seja ou não nuclear, aqui vai acontecer. Só como é que eu devo fazer o balanceamento? Ó, o balanceamento é feito da seguinte maneira: a gente deve balancear a carga e a massa. Há uma conservação para a gente de carga e massa, certo? Essa carga ela é conservada, assim como a massa também. E aí a gente deve proceder da seguinte maneira, ó, a massa do átomo, né, X é A antes, e após, né, sofrer a nossa desintegração, a nossa emissão, né, a massa deve continuar sendo A. E isso a gente consegue facilmente verificar quando a gente soma esses 2 valores aqui, ó. O balanceamento é feito aqui nessa parte dessa forma, A menos 4, mais 4. Dá para a gente um valor igual a A, onde diz que A é igual a A, certo? Então, dessa maneira, é o balanceamento. Nesse caso, muito simples, né, de ser efetuado. O mesmo acontece quando a gente vai tratar da carga. A carga aqui é Z, do outro lado deve ser o mesmo Z. E esse mesmo Z, pessoal, ele é verificado
explicado facilmente quando a gente soma. Professor, se eu tivesse um outro processo que não fosse simplesmente a liberação de uma partícula alfa, seria proceder do mesmo jeito, certo? Se envolvesse um próton, se fosse nesse caso uma reação nuclear do tipo não natural, e sim artificial, tipo, se você então fizesse uso de um nêutron para bombardear o núcleo, você ia representar da mesma forma, representa o que você tem como reagente, representa o que você tem como produto. E na hora de ajustar, o ajuste que você deve dar é esse aqui, fazer com que tudo que seja representado como massa seja igual antes e depois, assim como uma carga. Fala bem. Ô Roberto, tem primeira vida. O que acontece? A gente está organizando o seguinte modo. A gente está observando, primeiro, de início, o núcleo, como ele deve ser, como a radiação deve acontecer, que tipo de radiação deve ser emitida, certo? O que é cada radiação dessa. Segundo, a gente está agora equacionando, não é nada diferente, equacionando o que a gente já discutiu, representando a partir de fórmulas. Isso é para a gente uma equação. E o que é que acontece? Acontece o seguinte, que para isso acontecer, pessoal, vai poder, na verdade, vai necessitar de um certo tempo. Há um certo tempo para que esse processo ocorra. Esse tempo, quando estudado, para que uma determinada quantidade sofra essa emissão, é quando a gente vai começar a falar meia-vida, certo? Então a meia-vida vai ser outra parte do assunto que vai mostrar para a gente, em termos de quantidade, quanto tempo vai levar para uma quantidade desse material sofrer decaimento e se transformar nesse outro. Essa quantidade de meia-vida, esse termo meia-vida está relacionado de forma específica para quando for a metade de uma substância que sofre desintegração. Certo? Então, veja só, nessa proposta do Enem, vamos aproveitar o gancho, mas daqui a pouco a gente volta a tratar disso aqui de uma forma mais detalhada. Mas veja só, o princípio do Enem é fazer com que a gente consiga enxergar, como a gente já vem buscando isso, consiga enxergar a importância desse assunto. Daí uma razão que a gente tem para dizer o seguinte: os conteúdos em química nessa nova formatura, nessa nova apresentação do Enem, nenhum conteúdo de química ele foi esquecido. Ao contrário de algumas outras disciplinas que enxugou um pouquinho, certo? Isso vocês devem ter já conhecimento. Então, mostrando para a gente o que todo conteúdo, então, em química tem a sua relevância. E a relevância principal do Enem é que você faça uso no sentido de você aplicar esse conteúdo, certo? Então, veja só. Falando de meia-vida, para falar rápido para vocês, o que acontece? A meia-vida ela vai corresponder a um tempo para que aconteça isso aqui, para que ocorra isso aqui. Eu vou chamar de M0 dividido por 2, certo? Começou claro. Um metal radioativo e ele passasse tempo de meia-vida. A substância que iria ser formada ficaria aderida a essa placa ou ia para o ar? Entendi. A pergunta é o seguinte, você tem um material e ele vai se transformar em outro, Então veja assim, você está me perguntando meia-vida, eu falei que era algo que ia aparecer depois, mas voltei a essa parte aqui para mostrar, Então o assunto ele não está de forma nenhuma separado, e sim sendo um único, certo? O que acontece, pessoal? Acontece o seguinte, a pergunta dele foi o seguinte: se o nosso material, após sofrer a desintegração, e depois de X passar a ser Y, é como se eu tivesse assim, eu tenho X, depois de um certo tempo eu só vou ter a metade de X. Professor, a metade de X, mas também vou ter quem? Vou ter Y. A pergunta dele foi o seguinte: e esse Y, professor? Esse Y ele vai ficar aderido? Ele vai... Bom, aí acontece o seguinte: na parte inicial, que foi da última aula, a gente viu que a radioatividade é algo que está independente de fatores como o estado físico, certo? Então imagine que esse X fosse um gás. Imagine que esse gás se transformasse em outro gás. Então, como a gente sabe, o gás ele tende a se espalhar pelo... se ele fosse sólido, poderia ser formado um outro sólido, poderia estar ficando também. Agora, dificilmente, não sei se foi essa a sua intenção, a gente entender que ele vai ficar aderido, aderido assim com um processo de normalização. Esse processo ele não deve ser
não deve ser verificado para o processo de radioatividade, certo? Então é algo assim, que vai ser formado, vai estar ali, a depender do seu estado físico. Se estiver em meio aquoso, então vai fazer parte do estado líquido, do meio que está, certo? Então a gente pode ter essa preocupação assim, até mesmo porque isso vai ser de acordo com o que é a forma de giz, né, de se apresentar, certo? Bom, então o que o Alberto falou foi isso, juntando, né, para dar uma importância já para vocês, porque assim, se tem um assunto que desperta assim, curiosidade, né, essa parte da atividade, a gente sempre logo começa a ficar interessado, por quê? Porque é uma parte assim que vem se mostrando assim, né, no dia a dia, é importante. A gente passou recentemente por uma discussão, né, a respeito de colocar um símbolo ou não, certo? Então aí o interesse aumentou ainda mais, mas há muito tempo já é assim, de interesse logo nessa parte da atividade. E veja só, pessoal, a gente pode fugir um pouquinho de química aqui e entrar em outras situações, que seria o seguinte: a meia-vida, por exemplo, é um tempo chamado de P. Para que isso aconteça. Aconteça o quê? Na metade se reduzir, certo? E esse tempo de meia-vida, ele é um tempo característico de cada elemento. Tem elementos como o carbono 14, por exemplo, que é radioativo. O carbono 14 ele tem um tempo de meia-vida de 6.600 anos. Então o que é que eu entendo por 5.600 anos? Entendo que durante esse tempo, esse vai ser o tempo necessário para que a amostra se reduza à metade. Então, se eu tiver 10 miligramas desse carbono, o que vai acontecer? Depois de 5.600 anos, eu vou ter 5 miligramas desse carbono. Mas olha qual é o interesse desse carbono, né? De forma específica esse carbono. Porque é o seguinte, pessoal, ó, um ser quando vivo, ele vai apresentar uma relação de carbono 12 e carbono 14, e isso vai ficando constante. Enquanto vivo, vai estar constante essa relação. Então, a gente tem carbono 14. Certo? E aí então esse carbono 14, o carbono 12 se mantém constante. De forma que o carbono 14 ele está em uma constante que é de 10 ppb. 10 ppb, parte por milhão. Quando o vivo se mantém um organismo constante nessa situação. Quando o ser morre, aí o que acontece? O organismo, deixando de estar vivo, ele consegue fazer uso de forma correta. O sangue já foi, já tem muito tempo. Então o que acontece? O nosso organismo ele começa a emitir o carbono 14 e isso já acontecia antes. Só que antes, ele vivo, ele conseguia repor o carbono 14 no processo que ocorre, mediante o organismo vivo. Bom, aí o que acontece? Digamos o seguinte, que alguém chegou depois de 11.200 anos. 11.200 anos. É mesmo? Depois de 11.200 anos, vamos fazer o seguinte, vamos deixar com esse valorzinho aqui. Imagine que alguém chegou e fez assim, encontrou uma quantidade de carbono. Deixa eu melhorar essa situação aqui para vocês. Ô, Fernando, o senhor disse que os radioativos seriam só depois do urânio? Oi? Só depois do urânio? Não. Aí, veja só, eu disse para vocês assim também, que vai existir os isótopos, certo? E que para que ele seja radioativo, vai ter uma relação NP. Onde se essa relação NP ela for maior do que 1,5, aí o elemento vai ser instável, certo? 1,5 para a gente seria o limite. Então, o que acontece? Acontece o seguinte, depois do urânio, todos os átomos que aparecem depois, todos os elementos, melhor assim, o seu isótopo em maior quantidade é radioativo. Antes do urânio, vai existir outros elementos, de forma que alguns vão ter isótopos que são radioativos, certo? A gente vai poder ter o ouro radioativo, o ouro vai poder ser radioativo, um tipo de átomo de ouro vai poder ser radioativo. Tipo esse, que é o que está em menor quantidade, certo? Se é o que está em menor quantidade, não é o suficiente para que eu diga que o elemento ouro é radioativo. É igual ao carbono. É igual ao carbono, o carbono 14 é radioativo. Mas ele emite radiação em forma outro tipo de átomo. Ele emite radiação ou emitir e forma outro tipo de átomo. Aí vira carbono 12. Aí vira carbono 12. Mas o carbono 12 participa de um processo
forma também de novo carbono 14. E quando é que ele vai chegar também? Oi? Quando é que ele vai chegar outro também? Quando ele emitir a radiação. Mas ele continua sendo carbono ali. Não, veja só. Ele emite a radiação, vamos lá, vamos reformar essa sua pergunta aí. Ele emite a radiação e continua sendo carbono. O processo é assim, ele vai de carbono para nitrogênio e depois ele vem de nitrogênio para carbono. Isso mantém. E esse processo ele acontece com igual velocidade. Daí então, por ocorrer em igual velocidade, é que a gente diz então que sua taxa ela fica constante. Bom, mas vamos voltar à situação. Imagine que alguém chegou depois, foi um certo tempo, conseguiu aqui, pessoal, encontrar 2,5 ppb. Foi medido, né, a quantidade de carbono 14 e o valor encontrado foi de 2,5 ppb. Aí o que a gente faz aqui com relação a isso? Isso é tema do nosso trabalho, né? Tema de grande valor, porque a parte da radioatividade é uma parte que interage em vários campos, né? Então, a gente pode ter a parte da medicina, a parte de carbono 14 como sendo de uso, para vocês entenderem o mecanismo de uma reação, principalmente orgânica. Professor, lá no próximo ano, você esse OH entra aqui, sai um OH desse carbono, é desse carbono que sai, ele saiu daqui, esse grupo foi abandonado, esse outro entrou. Professor, como é que você sabe tudo isso? Então, o estudo é feito a partir do carbono 14, que por ser radioativo, ele pode ser acompanhado, né, por aparelhos durante a reação. Ele pode saber onde ele entrou, onde ele saiu, e aí então estudar o mecanismo das reações. Na área da medicina também, a gente vai poder ter aplicações, certo? Então, é vasto assim o campo onde a gente pode trabalhar com radioatividade. Aqui, pessoal, corresponde ao processo de datar um fóssil. Ele tinha só 2,5. Aí o que acontece? Bom, tinha 10, depois de 5.600 anos, eu não tenho mais 10, eu só tenho 5 ppb. Depois de mais 5.600 anos, eu não tenho mais 5, eu só tenho 2,5. Então, conhecendo o tempo de meia-vida, a gente pode assim, datar o fósforo. Fósforo esse que tem, claro, carbono em sua constituição. Aí então a gente determina quanto tem e quanto tempo levou para que isso aconteça. Bom, esse tempo é justamente o tempo de vida do fósforo, certo? Então, parte da arqueologia vai poder trabalhar nesse sentido também, certo? Então, a meia-vida é para a gente um valor que vem apresentar dessa maneira a massa, certo? Durante as reações. Agora, quando a gente está calculando isso aí vai calcular também o tempo de vida de pelo menos. Porque aí você tem uma estimativa, né? Conhecendo a espécie, você tem uma estimativa, uma expectativa de vida, sei lá, 50, 60 anos, aí você soma. Só que assim, vai ter uma pouca influência aqui, por quê? Porque pelo tempo que você vai estudar esse fóssil relacionado. Certo? Então, veja só. Outra aplicação, de repente vocês já, recente Japão. A gente passou por uma situação como essa. E aí, então, quem acompanhou o seguinte, no sentido de diariamente você ter notícias a respeito da situação de como estava tratando o caso, certo? Professor, então não foi imediato, não foi só a explosão, o impacto, não, pelo contrário. Porque é o seguinte, quando o urânio, pessoal, no processo, ele sofre um processo como esse, vários outros isótopos são formados. Aqui foi formado Y. Só que lá é como se eu não tivesse controle do que fosse formado. Então são formados vários isótopos, vários. E esses isótopos, eles vão ter cada um a sua meia-vida. Então isso quer dizer que eles vão estar naquele ambiente por um certo período, certo? Daí então o que acontece? Chernobyl hoje ainda não é habitada, Isso por quê? Porque eu tenho que fazer um cálculo, é claro, um cálculo de meia-vida, para que aquele elemento, a gente tem um cálculo que é simples, depois de um número de 10 meia-vidas, a amostra que a gente tem naquele material, ela já apresenta uma radioatividade, um nível de radiação, que já pode ser considerado seguro, certo? Então, tal região só vai conseguir ser habitada depois de 60 anos, 70, 80 anos. Isso porque leva em consideração o tempo de vida daquele isótopo para que isso possa deixar de acontecer. Mas não vamos para não, cara. Quando a norma de criança Sim, aí o que acontece? Esses isótopos
esses isótopos estando no ambiente, vão poder ser incorporados por organismo, substituindo outros elementos do organismo e então desenvolvendo o quê? Desenvolvendo mutações. Né? E essas mutações, ó, recente mesmo, né? Mais recente ainda, logo depois do Japão, então, acho que 1 ou 2 meses, em termos desse tempo, o que acontece? Foi encontrado peixe naquela região do Japão, não muito próximo, né, da usina, mas um pouco mais afastado, mas ainda no Japão, totalmente desconfigurados. Desconfigurados por quê? Porque receberam um nível de radiação, e esse nível de radiação, né, ele alterou o material genético. Né? Então isso acontece. Como também, ó, quem acompanhou, percebeu também o seguinte, que durante, né, a reportagem foi dito o seguinte, que durante, né, vem justamente a responder a pergunta do colega, durante um certo tempo, né, as futuras gerações vão estar assim pagando por esse preço. Por quê? Porque as futuras gerações vão estar mais frágeis, né, ao desenvolvimento de câncer, né, de outras doenças relacionadas à modificação genética, certo? E aí, Paulo? Professor, a radiação, ela pode passar por metal também? Oi? A radiação pode passar por metal também? Pode, né? Pode. A gente tem no material, a gente tem uma. Aqui, já na primeira página mesmo, onde eu classifico alfa, beta e gama, a gente já tem uma relação com nível, né, de material que a radiação pode ultrapassar, certo? Como eu mostrei na aula passada, a gama é a de maior poder, de penetração, certo? Então essa aí ela só vai poder assim, ser detida por chumbo. Nas tarefas do Japão, não é bom pegar no metal ferro com isso, porque Pode. Né? Os isótopos radiativos eles podem contaminar de uma forma geral, certo? Então eles podem se incorporar em alimentos, agricultura, né? Ser desenvolvidos de uma cadeia alimentar, né? Então isso pode facilmente, certo? Ela pode passar no chumbo, a radiação. Pode, depender da espessura de chumbo, certo? Está relacionado com a espessura. Uma determinada espessura é capaz de deter uma radiação gama, certo? Aqui na piscina tem uma volta magnética assim, de fora, né? Isso aí é para fazer o caráter, exatamente. O negativo está relacionado com uma partícula alfa. Com a partícula alfa. Porque assim, ó, a pergunta que o colega fez foi o seguinte: eu poderia aqui colocar 2 placas, uma negativa e outra positiva, para estar tentando mostrar para vocês o comportamento elétrico dessas partículas, né, das partículas alfa e beta. E aí então, no experimento onde eu faça uso de placas como essa, eu vou ter, pessoal, as partículas se manifestando dessa forma. A alfa tende a ser atraída, se aproximar da placa negativa, justamente porque o comportamento de alfa é sempre positivo, certo? Enquanto que beta tem uma atração pela placa positiva. Troquei agora, pela placa positiva. Por quê? Porque tem caráter negativo. E a justificativa é que gama pra gente, o que acontece? Gama pra gente, ela não vai sofrer desvio algum, justamente por ter uma neutralidade em relação a isso. Isso que ela passa por uma pessoa atingida por se ela for atingida por radiações. Bom, eu cheguei a passar para vocês o documentário do Chernobyl. A gente vai poder estar se organizando no sentido de estar. Então, a gente vai poder se organizar no sentido da gente, né, assistir o documentário. Agora é assim, existem altos níveis de radiação, né, que o organismo não vai conseguir assim, suportar. Ele vai destruir as células em funcionamento. Uma pessoa pode ficar uma pessoa pode ficar pode. Aí se a radiação estiver perto dela, eu posso da radiação. Por isso o Moreira também ocorreu. Então um pouco muito, por exemplo, pode dissipação. Então um pouco muito, por exemplo,
Oi? O pessoal normal está lá e Pode. Aquelas roupas, né, radiação, como é que ela tem? Porque o pessoal usa uma roupa especial para entrar em área das coisas. Ah, é aquela roupa de quê? Na roupa que acontece. Aí seria o material de segurança, né? Assim? Deixa eu ver aqui, viu? Ó, esse material de segurança. É bom, mas é coisa de fazer a radiografia que pode botar para não? Radiografia de chumbo, né? Radiografia de chumbo. E o álcool especial também. Aí veja só, se a gente for levar, pode ser de chumbo, ou a gente pode, assim, tentar ter um outro material que se encaixe com esse. se souber que tem Assim, quando a gente fala de uma forma específica de um uso, então, vários materiais podem, né, tipo, ó, janela do avião, só para vocês façam uma comparação, a janela do avião. Na janela do avião, né, você vai fazer questão de sentar ali do lado da janela, para que, ó, através do vidro consiga, né, observar a paisagem. Só que ela não é vidro, né? Não é vidro, ela é plástico, certo? Porque se fosse um vidro não ia suportar, certo? Então, é o que eu estou tentando fazer com relação a quem? Ao uso dessas roupas, que a gente vai poder ter materiais trabalhados no sentido de melhorar as propriedades para que se ajuste, certo? Então, tipo, ali não é vidro, ali é o quê? Plástico, certo? Plásticos são os policarbonatos, são plásticos que elevada resistência a impacto, a tração, né? E que apresentam uma transparência muito semelhante ao vidro. Aí então o contexto tipo de vidro, certo? Seja uma situação como essa, num carro blindado, certo? E o chumbo aí, no caso, ele vai o quê? Ele vai amenizar Exatamente. E Chernobyl é um bloqueio, ele bloqueia. Certo? Exatamente. Só que assim, Chernobyl, aqui imagine ser a usina. O que aconteceu em Chernobyl, Fosquinho, a medida foi construir, né, o que foi conhecido literalmente por ser um caixão. Ó, cobertura de chumbo, envolveu com cobertura de chumbo. Isso para quê? Para evitar, né, a radiação não pudesse passar, certo? Só que assim, a gente termina o documentário, aí esse filme, né? Vou trazer para vocês esse filme, dizendo o seguinte, que já se consegue medir fora níveis de radiação. Você já fala o seguinte, Mas a proteção já deve. Não, é pelo tempo, né? É pelo tempo de exposição que, né, o material, o chumbo, está exposto a essa radiação. Aí então já está medindo níveis de radiação fora. Aí então, um alerta para quê? Logo para ajuste envolvidos, certo? As pessoas que aqui trabalharam, o que acontece? Para essas pessoas que aqui trabalharam, que não tinham noção, né, muito bem de como era a exposição, né, realmente chegaram a pegar o material com as próprias mãos, receberam um nível de radiação muito alto, certo? O documentário faz questão também, assim, de ouvir essas pessoas, né, mostrar como foi essa vida depois. São pessoas assim, que até o próprio peso do lado, né, já sente a questão, isso porque a questão muito fragilizada, né, um organismo muito fragilizado, com suas defesas. O organismo em si não é o mesmo, certo? São pessoas assim, foram chamadas, né, depois foram aposentadas, assim, com um salário que não vale a pena algum, certo? Mas sofreu. Assim como também foi mostrado assim, que há alto índice, né, de mutações, como vocês, problemas e muito mais, certo? Bom, então veja só, falei da radiação, né, da equação que fala na radiação, da emissão de radiação do tipo alfa, e essa radiação ela acontece desse jeito, certo? Vou falar também da radiação do tipo beta, certo? A gente de interesse maior vai ser esse mesmo, alfa e beta. E aí você vai ter a radiação beta sendo representada desse jeito, ó. Se o nosso elemento emitir uma radiação do tipo beta, a gente vai ter aqui, pessoal, ó, a radiação beta sendo formada
E o nosso elemento, ó, vou tomar cuidado de não colocar y mais, esse x, porque o elemento formado, ele não, ou melhor, esse w, né? Isso por quê? Porque o elemento formado não vai ser nem o x diante, nem também vai ser o y. Então, se eu estou partindo do mesmo x, vai ser um ou. E aqui, ó, o cuidado foi esse, vou colocar um dado. Bom, eu disse para vocês que a gente trabalha com essas equações no sentido de fazer o balanceamento da massa e carga. Então, se a massa aqui é zero, vai ser A. Por que A, professor? Porque A mais zero é A, certo? Exatamente, olha, tem que estar apontando que aqui é 2, correto, né? C menos 2. Bom, e aqui é o seguinte, ó, isso aqui é Z, aqui precisa ser Z mais 1. Isso porque Z mais 1 com menos 1 é igual a 0, certo? Então essas são as duas leis. Então eu disse para vocês, nada de novo, é só uma representação do que a gente já tem discutido. Pessoal, porque quando ele tinha uma partícula beta, o número atômico alguém está com uma propriedade, sabe? A explicação para isso. O meu, deixa de ser meu, se transforma em próton. Por isso que você vai ter um próton a mais, certo? Não há necessidade de você estar decorando nada nesse sentido. Pessoal, e a massa por que fica mesmo? Bom, sabendo que próton e neutro tem a mesma massa, se o neutro se transformou em um próton, então a massa não foi o quê? Observada, certo? Bom, então essa é a base, pessoal, que a gente trabalha com as equações no sentido de representar os processos que foram mostrados no início, a liberação da radiação alfa e beta. A pergunta, né, que deveria ser feita, professor, e gama? Bom, gama não vai ter necessidade de você, né, fazer a representação, certo? Isso por quê? Porque se você fosse acompanhar a gama nesse sentido, gama aqui para a gente seria representado dessa forma, 0 e 0. E 0 e 0, né, não alteraria nem a carga, nem um pouco o quê? Nem um pouco a massa, certo? Então isso quer dizer que não vai ter a necessidade de fazer essa representação. Professor, se eu for ver está errado? Não está errado, certo? Dificilmente você vai encontrar algo desse tipo, mas não corresponde ao erro da gente, certo? Deu, velho? Mais alguma coisa não? Bom, a gente pode fazer o seguinte, pessoal, a gente pode tentar, né, pegar algumas equações no sentido de fechar, né, com a resolução de uma questão aqui. A questão do número 55. Essa questão do número 55 traz a edição de uma partícula X pelo radônio, pelo rádio, né, na formação do radônio. Seria isso aqui, ó, rádio 226. Vamos só pegar essa aqui acima, viu? 82, na transformação do radônio 222 por 86. Liberação de uma partícula X. Quem deve ser X para a gente? Alfa. Igual, né? Por quê? Porque X deve ser uma partícula que tenha 2, para que haja o balanceamento da carga, e para que tenha um valor igual a 4. Então, o reconhecimento dessa partícula como sendo uma partícula alfa. Para a gente responde ao núcleo direto. Por isso que a gente tinha abordado antes.